Orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor inspirou a Lucas, o evangelista, e que a preservou até os nossos dias, e que tem sido, ó Deus, sustentáculo do teu povo, sobretudo em meio às tempestades que nós vivemos. Tu és Deus Santíssimo e Deus maravilhoso. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor edifique a tua igreja por meio da tua palavra e que nós possamos sempre nos lembrar que é o Senhor que sustenta o teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, fazer cálculos, calcular riscos. Eu fico, às vezes, pensando em empresários que resolvem abrir um negócio ou resolvem entrar num empreendimento. E algo que a gente imagina que seja muito comum é que ele calcule os riscos do negócio. Porque não há como abrir qualquer empresa ou empreendimento sem imaginar que não haverá tempestade, que não existirá dificuldades. Então, um bom empreendedor, certamente ele faz uma boa pesquisa de mercado, ele vai identificar a boa oportunidade, ele faz um bom planejamento financeiro, ele precisa calcular os riscos do mercado para saber se o seu produto será bem aceito, se há concorrência próxima. Ele precisa saber quais são as ameaças do mercado, se o seu produto será aceito. Portanto, faz-se cálculos de riscos. E eu fico imaginando aqueles jovens apaixonados que também pretendem se casar. Fazem eles cálculo do risco? Eu imagino que nessa outra seara, praticamente não fazem, eu não fiz. Imagino que aqueles que na sua juventude decidiram se casar também não calcularam os riscos do casamento, ou de uma nova vida, de uma nova viagem. Então, mesmo tomando todos os cuidados, não há garantia de que tempestades não virão. Esse é um texto bastante conhecido e muito propício para os nossos dias. Sim ou não? Só aqueles que têm passado por certas, entre aspas, tempestades, sabem o quanto o barco balança. E quando o barco balança, o medo, muitas vezes, de naufragar, faz com que se esqueça de verdades reais que se conhecia antes. Então nós vamos olhar essa pequena passagem que Deus nos dá por meio do evangelista Lucas, que também está em Mateus e Marcos, com alguns detalhes um pouquinho diferentes. E nós podemos perceber que há um custo do discipulado. Todo discipulado tem custo, e o discipulado em Cristo Jesus, o custo é mais alto. Portanto, há um custo do discipulado. Seguir a Cristo não isenta de tempestades. Aquele que decidiu seguir a Cristo, ou melhor, que foi convencido pelo Espírito Santo de seguir a Cristo, ele não está isento de tempestades. A tempestade dá medo mesmo, real. E um terceiro aspecto é que o próprio Cristo lança fora o medo. Seguir a Cristo não isenta de tempestade, a tempestade dá medo, mas o Senhor Jesus tira todo o medo. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, e aí nós vamos pensar nesse custo do discipulado, no preço de um discipulado, como é caro fazer um discípulo, porque fazer um discípulo é muito mais do que alcançar a mera conversão.
Às vezes nós imaginamos que ou nós nos enganamos e imaginamos que quando acontece a conversão não precisamos mais nada. E aqueles que trabalham no campo sabem que após a conversão há todo um trabalho de formação da mente de Cristo naqueles que estão sendo acompanhados. O discipulado tem um custo. E o processo desse discipulado ele não é concluído com o batismo. Nós acabamos de batizar 2 crianças. Eles acabam de entrar nesse processo de formação em que primeiro os pais, a cada dia, vivendo verdadeiramente o Evangelho, vai imprimindo na mente do Pedro e do Isaac acerca do senhorio de Cristo Jesus. Vão fazendo com ele um discipulado. O termo usado para discípulo é matetes. E esse termo, ele está falando de um aluno que está engajado num período de ensino, num período de preparo, e que requer muito mais do que uma caminhada superficial. Na verdade, é uma caminhada do dia a dia. É um envolvimento real e verdadeiro, minuto após minuto. Discipular pressupõe caminhar junto. Discipular pressupõe andar todos os dias. Nós temos discutido muito acerca de discipulado. Tem um casal muito querido que a gente tem falado muito sobre isso, tem trocado muitas figurinhas acerca de discipulado, né? Que ama esse trabalho. Então, como que o discipulado em Cristo tem um custo alto? E nós percebemos nesse texto como Jesus ensina os seus discípulos. Se nós olharmos em Mateus capítulo 8, você pode abrir lá, ele vai trazer um outro detalhe desse texto que Lucas não menciona. Mateus 8, a partir do verso 23, traz uma outra perspectiva que nos ajuda a clarear. A partir do verso 19 de Mateus 8, diz assim, 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde fores? Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse-lhe, Senhor, permite primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Nós percebemos aqui que seguir Jesus tem um custo. E que nem todos que se propõem como fariseu estão dispostos a experimentar esse custo. Nós vamos mencionar algo um pouco mais à frente. Então, nesta passagem, Jesus trata com sabedoria aqueles que desejam segui-lo. Jesus fala acerca do custo de segui-lo. No dia 6 do mês passado, nós estávamos resfriados, né? Mas um resfriado diferente. Um resfriado que provocava dores diferentes no corpo, uma moleza, vontade de ficar apenas deitado, trocando ali Netflix. E aí, nós fizemos o teste de Covid, e aí no dia que saiu o resultado, eu não tinha visto, eu recebi uma mensagem de alguém muito querido, em que ele me dizia assim, que as pessoas boas, praticando boas ações, é garantia de receberem coisas boas. Eu tinha acabado de ler o resultado, o Melhor News havia acabado de me dizer, né? Então logo nós acordamos, olha, as meninas viram o resultado e deu positivo. Foi desanimador ver que aqueles sintomas todos não eram um mero resfriadinho.
E olhando aquele texto do irmão que falou, olha, as pessoas boas que praticam boas ações, recebem coisas boas. E meio que instantaneamente eu respondi para ele, obrigado. Hoje eu testei positivo para a Covid. Porque, na verdade, essa perspectiva ela é cultural, mas ela não é bíblica. Porque o discipulado tem um custo. E quando nós olhamos para o discipulado do apóstolo Paulo, de Pedro, de Tiago, que a palavra diz que ele foi passado a fio de espada. Aquele mesmo Tiago que a mãe chegou pertinho de Jesus, num papinho de pé de orelha, e disse, olha, Senhor, quando estiver na glória, dá um lugarzinho para um na direita, outro na esquerda. E aí nós olhamos para Pedro e para todos os homens que decidiram seguir Cristo Jesus. Há um custo do discipulado e do aprendizado. Algo que fica para nós até onde eu estou disposto a continuar a caminhada em Cristo Jesus. Mas algo que traz descanso é que não interessa o quanto você esteja disposto a caminhar, Cristo te faz caminhar. Porque a fé não pertence a você, te foi dada e garantida por Ele. Todo cristão deve calcular o risco dessa caminhada. Quando o pastor Rafael leu o Salmo 126, e um texto maravilhoso, e eu fiquei me lembrando do povo de Israel quando canta e olha para trás e disse, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, não dava para acreditar, nós ficamos como quem sonha. Porque nesse discipulado o Senhor é o que restaura a sorte. Então, será que todos nós estamos preparados para tempestades? Eu imagino que não. Os discípulos não estavam. E eles estavam caminhando com Jesus. Eles estavam comendo com Jesus. E Jesus mostrou que eles não estavam preparados. Jesus nos ensina claramente que há ocasiões em que, para segui-lo, nós precisamos desistir de tudo. Aquele discípulo que diz, olha, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro, deixa eu enterrar o meu pai. Dentro da perspectiva da piedade palestina, algo muito normal, os filhos tinham que comparecer ao sepultamento dos pais. Era uma desonra. Podemos pensar, Jesus está sendo impiedoso? Jesus não percebe o que está se passando, ou o seu pedido? E é interessante que há estudiosos que dizem que, na verdade, esse pedido que ele faz é tipo assim, Senhor, eu quero te seguir, mas espero o meu pai morrer porque eu tenho uma herança para receber. Aí depois eu vou com o Senhor. Por isso Jesus disse, olha, deixem que os mortos espirituais sepultem os mortos fisicamente. Seguir a Cristo é muito mais importante. Jesus está dizendo que até mesmo os laços familiares mais íntimos não devem estar acima da submissão ao Redentor. Talvez isso não soe muito gentil, às vezes, para nós. E aí eu me lembro de uma frase de João Calvino, quando escreveu A Verdadeira Vida Cristã. Ele disse mais ou menos assim, o Evangelho não é uma doutrina da fala, mas da vida. Portanto, a menos que a nossa fé ou religião promovam mudanças em nosso coração, em nossas atitudes, nos transformando em novas criaturas, não nos será de muito proveito. João Calvino está dizendo, olha, se o Evangelho não nos transformar, nós estamos perdendo tempo. Porque essa transformação que o Evangelho promove
nos leva a essa submissão ao senhorio de Cristo Jesus. Portanto, o custo do discipulado tem um preço. Seguir Jesus não nos isenta de tempestade. E nós temos visto isto, experimentado na pele durante esta pandemia, que tanto tem se falado, mas ela não caiu no senso comum, porque a cada dia uma dor nova, uma dificuldade nova, novas pessoas são testadas, uns ficam recuperados, outros precisam de muito tempo para a recuperação, fazendo exercícios, fisioterapia respiratória, e outros não têm a mesma sorte. Não depende de patrimônio, não depende de questão de poder econômico, nivelou a todos, dobrou a todos. E nós olhamos o custo do discipulado e pensamos na tempestade, nesse texto tão antigo, cuja interpretação é única, mas cuja aplicação serve para os nossos dias e servirá até o dia em que o Senhor voltar. As tempestades do Mar da Galileia eram muito comuns, e eu fico imaginando, e eu quero pensar agora com a mente daqueles discípulos que estavam com Jesus. Uma boa parte eram pescadores profissionais, que conheciam o Mar da Galileia, que sabiam que as tempestades ali eram frequentes, que quando o ar frio que desce do Monte Hermon se encontra com o ar quente do mar, os ventos agitam as águas de maneira tal que muitos barcos correm o risco de naufragar. Então eram homens experimentados naquele mar, eram pescadores acostumados com aquele tipo de tempestade. Eles conheciam o Mar da Galileia, não muito grande, ele media em torno de 21 quilômetros por 12, relativamente pequeno, mas que provocou esse tipo de sensação naqueles homens que estavam caminhando com Jesus e que estavam no barco com Jesus. Poucos milagres nos evangelhos deixaram os apóstolos tão impressionados. E nós vamos perceber que eles se admiram, porque Jesus acalmou a tempestade. Esta passagem tem instruções maravilhosas para todos nós. E uma primeira passagem, uma primeira lição que esse texto nos dá é que estar com Cristo não nos livra de enfrentar tempestades. Estar com Cristo não nos isenta. E os apóstolos que o digam, ou que o disseram, aqueles que decidiram acompanhar Jesus, experimentaram momentos muito difíceis. Agora, a questão é como nós enfrentamos as tempestades. Porque nós podemos programar certas ações, nós conseguimos nos preparar, mas nós não conseguimos pensar e programar reações. E os discípulos nos mostram isso muito bem. Cristãos fiéis, mas que no momento não compreenderam, assim como nós também às vezes não. Mas a nossa alegria deve ser a de um pecador que recebeu a graça de um pecador que foi redimido, de um pecador a quem foi imputada a justiça de Cristo. E algo que se recebe de maneira tão graciosa e natural, não pode despertar uma outra reação senão gratidão do Senhor. O perdão gratuito dos pecados e a absolvição em Cristo Jesus. Quando eu fico olhando para aqueles que seguiram Jesus, João decapitado, Tiago passado a fio de espada, Paulo, segundo a história,
decapitado. Mas homens que tinham em si uma alegria que extrapolava a questão cultural. Viver em Cristo, ou saber que Ele está no barco, para os discípulos não foi suficiente para que eles tivessem o coração aquietados. Eles que caminharam com Cristo, isso traz para nós uma lição, que nós também não devemos ficar desesperados ou ter vergonha de passarmos por tempestades, ou de como nós vamos reagir em meio às tempestades, e cada um pense na sua, porque elas fazem parte do povo de Deus, e será assim até o dia que nós voltarmos. Eu não sei se com isso eu desanimo você e você decide ir embora da igreja, mas tenha certeza que elas virão. Mas algo que não pode sair da mente é aquilo que nós aprendemos do Evangelho, que Cristo não poderia afundar com aquele barco. Aquele barco, a tempestade não tinha o poder de fazer naufragar e afogar o Redentor prometido lá nos tempos antigos. E mesmo homens experimentados se esqueceram que aquele Redentor prometido por Isaías, não poderia ser destruído com uma mera tempestade. Para nos mostrar que às vezes nós esquecemos aquilo que nós aprendemos. E que a morte, ela não é a mais terrível, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Mas o coração deve estar cheio de uma alegria, que mesmo em meio às tempestades, se lembra que o Senhor Redentor, o Criador de todas as coisas, não se submete à criação. Pelo contrário, Ele faz com que a criação submeta ao senhorio dEle. Ele mostra que as nossas fraquezas, às vezes, nos conduzem a medo. Eu confesso, meus irmãos, que quando eu testei positivo e não melhorava, ia piorando um pouquinho. E aí depois, o diagnóstico da pneumonia, e aí eu brinquei, eu falei, olha, eu vou pôr em ordem a minha casa. E eu falei com o Nilson, vou pôr em ordem a minha casa. Foi em tom de brincadeira. Mas, irmãos, eu estava muito em paz, porque a minha casa está em ordem, porque os meus filhos servem ao Senhor, a minha casa está dobrada diante do Senhor, a minha casa está em ordem, e não é pôr em ordem a questão das finanças, porque isso se resolve, mas o discipulado em Cristo Jesus é que é importante. Esse texto nos fala que enquanto navegavam, Cristo adormeceu. Meus irmãos, vamos pensar que Cristo adormecer no meio de uma tempestade. Eu já saí com aqueles barquinhos na Bahia e tal, e quando está ventando muito, eu ficava imaginando como balança esse negócio, né? Será que se não vira, não? Vamos pensar em Jesus. Ele havia saído de uma margem onde ele havia curado, expulsado o demônio, curado um homem da mão ressequida. Ele havia feito milagres. Os discípulos não se lembraram, porque a tempestade, a aflição fez com que eles se esquecessem. E eles, desesperados, perguntam ao Senhor, olha, nós vamos perecer, nós vamos afogar, nós vamos morrer. E eu imagino Jesus dormindo na polpa do barco, talvez em cima de um monte de cordas. Jesus que havia dito para o fariseu que não tinha onde reclinar a cabeça.
mas que conhecia a fraqueza de cada um que estava naquele barco. Estava ensinando a cada um que estava naquele barco. O mesmo Senhor que ensina a mim e a você todos os dias. Quando vêm as nossas tempestades, quando vêm as nossas lutas, as nossas aflições. Passar para o outro lado da margem do lago é um tempo de discipulado. Tempestades dão medo mesmo. Geram dúvidas. Faz esquecer as coisas que nós sabemos que são reais. Eu fico pensando nos discípulos. Depois eles são chamados à atenção. E o Senhor Jesus pergunta, lá no verso 25, onde está a vossa fé? E eles ainda estavam com temor. Estavam admirados, quem é esse? Que até o vento lhe obedece. Eu fiquei pensando em reputação. A reputação dos discípulos de Jesus. Homens fortes que quiseram seguir ao Senhor. E aí eu fiquei pensando em nós. Meus irmãos, fala sério. Nós gostamos de proteger a nossa reputação, sim ou não? Nós ficamos incomodados quando alguém pensa de nós aquilo que nós achamos que nós não somos assim. Ou eu tenho uma reputação a zelar. Uma notícia que eu não sei se você vai gostar. Mas você está perdendo o seu tempo tentando proteger a sua reputação. E eu vou te dizer por quê. Porque na queda ela foi arruinada de maneira tal que ninguém consegue arruiná-la mais. Mas uma boa notícia, Jesus é aquele que restaura a reputação. É aquele que, fazendo um trocadilho, faz com que seu nome nunca seja colocado no Serasa eterno. Cristo limpou o meu e o seu nome e te deu uma reputação que Ele tem. Imputou a você a justiça dEle, imputou a mim a justiça dEle. Por isso não precisa envergonhar do medo diante da tempestade. Sabendo que homens muito mais crentes que você temeram por sua vida, tendo o Redentor dentro do barco. Portanto, nós não podemos esquecer, e isso é para nós um grande consolo. Jesus jamais vai te rejeitar pelos teus defeitos, porque Ele os levou sobre si na cruz do Calvário. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu, Ele conhece as tuas fraquezas, Ele conhece bem a sua reputação e também a minha. E Ele jamais vai te rejeitar pelos teus defeitos. Esse é o nosso consolo. O Senhor Jesus não muda, Ele é eterno, imutável, continua sendo paciente, mesmo nos momentos difíceis em que nós atravessamos. Algo que nós devemos extrair desse texto e nos lembrar é que nós não podemos ficar olhando a tempestade o tempo todo. Nós precisamos nos assegurar nas promessas do Senhor, na redenção real que Cristo trouxe. E isso é o que nos importa, acima de qualquer coisa. Ainda que nós possamos perder a vida, seja para o Covid, mas isso não deve retirar de nós a alegria da salvação. Os discípulos mostraram uma fé
vacilante, assim como nós às vezes também. Mas o Senhor, que conhece a mim e a você, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que a dignidade que nos foi dada vem dEle. E hoje nós somos dignos, porque Ele nos deu esta vestimenta. Não surpreende, porque Jesus à noite estava exausto e teve que descansar. E é por isso que Ele entende você e Ele entende a mim, porque Ele, sendo Deus, também homem, por isso Ele descansou e dormiu. Cristo 100% Deus, Cristo 100% homem. E nós convivemos com esse mistério divino, que fez com que Ele compreendesse a nossa fraqueza, que Ele descesse para que nós tivéssemos vida. Enquanto a tempestade sacudia o barco, Jesus dormia, porque sentia cansaço. O mesmo Deus que conhece o seu cansaço, a sua exaustão, mas que restaura o seu cansaço e a sua exaustão. O autor de Hebreus diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O autor de Hebreus está dizendo, tirando as duas palavras negativas, nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Nós não devemos nos envergonhar das nossas fraquezas, mas nós devemos nos lembrar onde é que está a fonte de sustento das nossas fraquezas. É o Cristo Jesus que lança fora o medo. É o mesmo Senhor que, sendo acordado, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Que reconheceu o pavor dos discípulos e estava lhes ensinando, porque esta tempestade é muito pequena frente aos desafios que viriam. Também nós, que estamos hoje na Igreja de Cristo Jesus, enfrentamos tempestades, mas estejamos prontos, porque virão outras maiores. Eu não quero te desanimar. Virão outras maiores, mas nós temos um garantidor de que nada nos afastará dele, de que nós seremos sustentados. Cristo que lança fora o medo. Quem tem a última palavra? Jesus tem a última palavra. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, verso 18, diz algo belíssimo acerca do medo. Ele diz: olha, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o Senhor Jesus que retira todo o medo. O medo da tempestade fez com que os discípulos esquecessem com quem eles estavam. Com o próprio Deus, que haviam visto fazer maravilhas. Esqueceram que Ele era o Senhor da criação, que toda a criação se submetia a Ele. As obras da criação reconhecem a voz do Senhor. E nós, como obras da criação, como coroa da criação, reconhecemos o senhorio de Cristo. Jesus, de maneira muito gentil,
pergunta por que os seus discípulos eram tímidos. Não há tempestade capaz de naufragar os planos do Senhor, o propósito de Deus, a aliança do Senhor. Não há naufrágio capaz de retirar do Senhor aqueles que foram trazidos a Ele pelo próprio Deus. Por isso ninguém precisa entrar em desespero. Muito antes, nós precisamos nos aproximar do Senhor, como aquele publicano que reconhecia a sua indignidade de estar perante o Senhor e disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. Como se estivesse dizendo: eu não sou digno de estar na tua presença. Por isso, ser propício a mim. Essa é a fé que nós devemos professar. Jesus exerce controle sobre as multidões, sobre os doentes, por que não sobre a tempestade? Uma fé que vacila precisa de sustento. Nós vamos caminhando para a conclusão e algo que nós não podemos perder de vista. O custo de seguir Jesus. A cada dia. Esse mediador santo, que experimentou pessoalmente fragilidades humanas, que teve fome, que teve sede, que teve sono, que teve cansaço, precisou dormir para que nós compreendêssemos. É possível que mesmo conhecendo as tempestades, nós ainda tenhamos tanto medo dela que nós nos esqueçamos a quem nós pertencemos. Temos que deixar que a palavra de Deus fale, não somente através de nós, mas a nós. Edith Schaeffer, esposa de Francis Schaeffer, faleceu recentemente, em 2013, com 99 anos, falando sobre a aflição, depois de citar vários episódios tristes, de assassinatos terríveis, de sofrimentos terríveis causados, e dar vários exemplos. Ela disse assim: não há como tirar férias no universo. Não há como tirar férias dos efeitos da queda sobre todas as áreas da vida e do conflito das eras. A perseguição e a aflição são parte normal da vida cristã. Eu sei que isso não é novidade para você, que as aflições são parte normal da vida cristã. Não devemos nos surpreender ou envergonhar quando o nosso trabalho, nossa família, nossa igreja, ou nós mesmos individualmente fomos atingidos por alguma espécie de aflição ou tragédia, ou como no contexto, tempestade. O critério para viver a vida cristã de maneira frutífera é andando próximo ao Senhor. Porque a garantia do Senhor, ao considerarmos as tempestades, a aflição, o nosso desejo é vencê-la pelo sangue do Cordeiro, o único que nos traz a paz. Às vezes podemos ser desviados momentaneamente a atenção, mas Cristo nos traz de volta. Ele nos traz de volta e nos faz perguntar: quem é esse que até as águas acalmam? O Senhor e Redentor Jesus Cristo, que muda todas as coisas, segundo lhe apraz, para que esse discipulado aconteça de maneira tal que esses discípulos evoluam e cresçam de maneira tal, estejam tão sólidos na fé, que se necessário for serem passados a fio de espada, não negarão o seu Senhor e passarão alegres. É o custo do discipulado.
de ser discípulo de Cristo, de ter sido agraciado com tão grande salvação, de ter recebido tamanha misericórdia, como os discípulos receberam. Portanto, esse texto que fala dessa tempestade, que tem apenas uma interpretação, mas que tem aplicações diversas, e assim foi ao longo dos tempos, e que animou muitos crentes ao longo dos séculos, a continuarem firmes na sua fé, a despeito de desgraças, a permanecerem confiando no seu Senhor e proclamando esse Senhor. Ele quer forjar no teu coração, no meu coração e no povo de Deus, uma fé solidificada, sabendo que nesse mundo caído, nós podemos esperar dificuldades, mas nós temos certeza de que a redenção não nos será tirada, de que esse Senhor e Salvador sempre estará com seu povo até a consumação dos séculos. E é esta alegria que deve nos mover todos os dias, independentemente do Covid, ou seja lá o que vier a acontecer. Porque Cristo Jesus é o bem mais precioso que nós temos. Que o Deus triuno é tudo o que nós temos. E aquilo que foi proclamado pelos apóstolos e pelos santos ao longo dos séculos. Esse é o Deus que nós servimos e que faz com que nós olhemos as dificuldades com esse olhar de alguém que caminha conosco. Ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, não passaremos sozinhos. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, Senhor. Reconhecemos que tempestades existem. Reconhecemos que, para que sejamos forjados no caráter de Cristo, a ausência de aflição não é a nossa garantia. Ó Deus, nós te agradecemos por esta palavra inspirada que o Senhor fez preservar e a trouxe até nós, que nos dá esperança, que nos faz mais fortes a cada dia, porque a nossa força vem do Senhor. Tu és Deus Santo, Deus bondoso, que cuida da tua igreja e que prometeu que as trevas não prevalecerão sobre elas. A nossa oração é que nesta noite o Senhor fale ao coração de cada servo do Senhor, de toda a sua igreja, daqueles que não puderam vir, e renove, Senhor, fortalecendo a fé de cada um. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter a tua palavra para que possamos expor. Obrigado pela tua igreja, que vem, ó Deus, buscar esperança, e esperança por meio da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.